Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, quarta-feira, nós estamos na quinta semana da Páscoa, dia 5 de maio, e o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lao Tse dizia: se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no momento presente. A depressão é o apego ao passado, a ansiedade é o apego ao futuro, e estar em paz é estar no presente, olhar aquilo que é e aquilo que tem. Vivemos e somos um povo que vive em função de medicamentos. Mais do que nunca nós somos uma civilização medicada, a tal ponto que a gente toma remédio para tudo. A pessoa toma remédio para dormir, depois toma remédio para acordar, toma remédio porque está triste, toma remédio porque está deprimido, toma remédio porque está ansioso, toma remédio, e a gente vive sobre isso por causa da nossa dificuldade, talvez, de enfrentar a dor. E talvez, e muitas vezes, a nossa dificuldade de não saber o que fazer com a vida que nós temos. Não saber o que fazer com o tempo que nós temos. Algumas pessoas entram num ritmo de vida e passam a vida toda fazendo a mesma coisa e nem sabem por quê. Algumas outras pessoas nunca conseguem se organizar. Alguém que sabe que o trânsito é difícil sempre sai atrasado. Por que não se organiza para sair adiantado, para não se estressar e não chegar cansado no trabalho? Porque evitar certas coisas que traz tristeza, que traz angústia, traz sofrimento para cada um de nós. O evangelho que nós temos, que começa agora no capítulo 15, os estudiosos dizem que o capítulo 15, 16 e 17 foi um acréscimo depois que o evangelho estava pronto. Resolveram, nesse discurso de Jesus, colocá-lo como o discurso da despedida de Jesus. Isso não desmerece o mérito do conteúdo dele. Até porque Jesus está no discurso de despedida dele depois do lava-pés, e o evangelista achou por bem acrescentar essa parte, em que Jesus começa fazendo comparações. Jesus faz muitas comparações e ele usa coisas muito da vida. Hoje, Jesus usa a lógica do agricultor, daquele que planta, daquele que é o mundo da agricultura. Em outros momentos, Jesus usa o mundo dos pastores, daqueles que cuidam de animais. Jesus pega coisa que a gente faz para poder nos ensinar coisas de Deus. Ele não elabora discursos teóricos e não elabora discursos de ideias filosóficos, não é esse o discurso de Jesus. Jesus diz que o mundo de Deus está muito ligado ao nosso mundo, que a realidade de Deus pode ser comparada àquilo que a gente faz. E hoje, de modo especial, ele se apresenta como sendo a videira, coloca cada um de nós como sendo os ramos, e essa videira, esses ramos, é cuidada por um agricultor que chama-se Deus, que é o caso do Pai. Jesus sempre chama Deus de Pai,
a não ser na cruz, em que ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Fora esse momento registrado nos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, João não fala isso, não coloca essa frase. Nós temos um Jesus que sempre se refere a Deus como Pai, sempre se refere a Deus como alguém muito íntimo, muito próximo dele. Por isso, o evangelho de hoje começa com essa reflexão. Olha, vocês são os ramos e eu sou a videira. A videira é o símbolo do povo de Deus. Em outras palavras, a gente pode considerar que estar unidos a Jesus, a gente se torna o novo povo de Deus. E por isso Deus cuida da gente. Porque a gente precisa ser cuidado. A gente precisa que Deus cuide da gente, porque a gente nem sempre consegue cuidar de nós mesmos. Nem sempre a gente consegue entender quem somos de verdade. Nem sempre a gente tem clareza do que devemos ou não fazer. Nem sempre nós sabemos como ser melhor. Nem sempre a gente sabe como evitar certos erros da vida. Por isso Jesus, no Evangelho que vimos agora, esses 8 primeiros versículos do capítulo 15, vai nos apresentando isso, mas também nos alerta. E qual que é o critério de avaliação sobre a nossa importância ligados a Jesus? São os frutos que nós produzimos. Com base na Bíblia, quais são os frutos que Deus espera que a gente produza? Os frutos de justiça, os frutos do direito da gente viver como seres humanos com dignidade. Os frutos que Jesus pede de cada um de nós, diante da Bíblia, não é o tanto que você reze constantemente, mas é o fato de você rezar, você produzir frutos de justiça. Da justiça em que a gente vai fazendo de tudo para que a vida seja melhorada no mundo em que nós vivemos. Por isso a gente vai fazendo este processo e essa busca incansável da gente se colocar diante de Deus e pedir a Deus nos dê a consciência de que, unidos a Jesus, nós possamos produzir frutos de justiça para esse mundo em que nós vivemos. E nos alerta, se a gente não produz frutos, a gente corre o risco de ser cortado e jogado fora. É a vida inútil que a gente fala, é a vida que não vale a pena viver, é a vida que não tem sentido, é a vida em que eu estou mergulhado na maldade humana, no momento em que a vida ela é desrespeitada. Por isso o Evangelho de hoje nos traz essa consciência. Eu, como ramo, só posso produzir alguma coisa nesse mundo se eu estiver ligado a Jesus. Porém, se eu estiver ligado a Jesus e eu não produzo nada, eu corro o risco de Deus me jogar fora, ser jogado fora por Deus, ser queimado, ser esquecido por Deus. Mas, mesmo assim também, se eu estou ligado a Jesus, Deus precisa cuidar de mim, me podar. Há muito tempo as pessoas pensavam que a poda seria penitência, seria maltratar, seria judiar do ramo. Não, nenhum ser humano, nenhum agricultor ou pastor ou gente que cuida de animais quer fazer o animal sofrer. A gente não quer gerar sofrimento na vida de ninguém. A poda, nesse sentido aí, é me dar condições para que eu possa produzir frutos. É tirar de mim aquilo que não é necessário, que eu não preciso carregar, para que eu tenha condições de produzir mais frutos. Então, o que é podar? É arrancar da minha vida, da minha história, aquilo que é inútil. Por isso, Deus vai arrancando da nossa vida aquilo que é inútil, aquilo que não precisamos, aquilo que não é necessário, para que a gente tenha condições de produzir mais frutos. Por isso, Jesus usa essa comparação. Olha, Deus cuida da gente, vamos lembrar sempre que a videira é o símbolo do povo de Deus, e Deus pede que vocês, ligados a mim, que sou a videira, produzam frutos para este mundo. Quem não produz corre o risco de ser jogado fora, mas quem produz, Deus ainda vai cuidar, vai dar condições para que a gente possa produzir mais frutos ainda. E aí a gente sempre se pergunta, quais são os frutos que eu estou produzindo? Quais são os frutos que eu estou gerando nesse mundo? A minha presença nesse mundo faz com que o mundo fique melhor. Quando eu chego no ambiente, esse ambiente se torna melhor. Quando alguém me encontra, essa pessoa fica melhor e fica em paz, digamos assim, já que Jesus nos oferece a paz. Por isso, nesse exercício, nessa busca constante, nós abrimos o nosso coração para buscar essa sabedoria. A sabedoria e essa consciência de que eu estou ligado a Jesus, Jesus me alimenta
Jesus me sustenta, Jesus me dá condições para que eu possa produzir frutos. E os frutos não são para ele, os frutos são para o próximo. Os frutos são para quem tem fome, os frutos são para alimentar alguém. Não é para você alimentar Jesus, mas é para você alimentar quem está com fome. E essa é a lógica um pouco da comparação de Jesus. Por isso Jesus vai dizendo: nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. A alegria de Deus e a glória de Deus é que a gente possa fazer sempre o bem, praticar a justiça. Todas as vezes que a gente tem um ato de bondade, todas as vezes que a gente tem um ato de humildade, todas as vezes que a gente tem um ato de misericórdia, de fraternidade, de caridade, são momentos em que a gente desperta a glória de Deus e a alegria de Deus. Quando você tem uma atitude de bondade para com o próximo, quando você respeita quem é mais idoso e mais fraco do que você, quando você trata bem a pessoa que te serve, são sinais de que Deus é glorificado. E nós vamos nos tornando assim, gente que produz frutos ligados a Jesus, e vamos nos tornando discípulos de Jesus. Por isso rezo hoje para que nós, nesse dia, possamos ter consciência de que estamos ligados a Jesus. Que Jesus nos alimenta para que a gente tenha força e condições de oferecer algo para quem precisa. Que Deus cuide de nós, arranque da nossa vida aquilo que é inútil, aquilo que não necessitamos, as nossas ideias que não fazem bem para ninguém. E abrindo os nossos olhos e a nossa consciência, a nossa inteligência, a gente descubra o mundo presente que nós estamos vivendo e tenhamos paz com essa realidade, ou ao mesmo tempo busquemos compreender o que Deus deseja e espera de cada um de nós e sempre nos perguntar: quais são os frutos que eu produzo? O que eu ofereço ao próximo? A minha experiência de fé me dá condições de eu gerar o que para esse mundo que nós vivemos? Um abraço e até mais.